A gente tem uma aula, eu falei para vocês sobre construtora, construção civil no caso, e se a gente for parar agora e falar, vamos falar, professor, eu quero falar de tributação. Fala para mim, tributação. Tá bom, eu vou adiantar um pouquinho da aula então. Ó, tributação. A construtora, quando ela é contratada, se ela fosse uma empresa do Simples Nacional, ela estaria ali no anexo 4. Se ela fosse uma empresa do lucro presumido, ela estaria ali com uma presunção de 32%, tanto para o imposto de renda como para a contribuição social. Agora, quando eu estou falando de incorporação, aí muda toda essa figura, tá? Só para deixar esse gostinho. Ah, então tem uma diferença mesmo, né? Na construção e na incorporação, na parte tributária? Tem também na parte tributária, não é só filosoficamente ou na letra fria da lei, tá bom? Vamos lá. Compra e venda de imóveis próprios. O que é isso, tá? É caracterizado pela venda de imóveis, logicamente, construídos ou adquiridos por recursos próprios, sem o compromisso de venda durante a construção. Nesse caso aqui, essa história aqui é perfeitamente encaixado dentro do Simples Nacional. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, né, uma pessoa que quer montar uma empresa, porque ele compra casa e vende casa, né? Ou ele compra, ou ele faz a casa dele, ele faz toda a casa, ele faz ele compra o lote, constrói a casa, tira o habite. Gente, a palavra habite é importantíssima nessa questão da tributação. Ele constrói a casa ou comprou a casa pronta, faz a casa, tirou o habite na questão se era uma casa que não existia, né? Ele está construindo a casa e ele vai vender. Poxa, professor, pode ser do Simples Nacional? Pode. Ah, professor, lembrei, anexo 4. Não, aí nesse caso vai ser anexo 1. Como assim, professor? Anexo 1, perfeitamente, tranquilamente. E tem até solução de consulta sobre isso aqui, ó. Solução de consulta, trago para vocês sempre a base legal. Quem é aluno há mais tempo sabe disso. Solução de consulta 172 de 2017. Então, se eu tenho uma empresa, ou se eu tenho uma pessoa, inclusive, isso é importante a gente falar, tá? A pessoa foi lá e comprou uma casa e passou um tempo e vendeu. Ok, pessoa física, normal, tranquilo. Mas aí, durante um ano, ele comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Sabe, fez lá 3, 4 movimentos. Você sabe que ele tem... aquilo lá é uma atividade comercial. Mesmo ele estando na pessoa física, ele deveria ser tributado. E aí, no caso, como ele não teve uma opção, sendo CPF, ele seria tributado no lucro presumido. Então, em caso de uma situação dessa, essa pessoa física seria, por exemplo, a venda no prazo de 5 anos, inclusive a gente tem que deixar isso bem claro, tá? No prazo de 5 anos, aconteceram vendas de 10 imóveis, por exemplo, ou 10 terrenos, por exemplo. Esse CPF passou tudo certinho lá na declaração de imposto de renda da pessoa física. Esse CPF, se for pego pela Receita Federal, ele vai ter problema. Por quê? Porque ele é uma pessoa física que é enquadrado como pessoa jurídica, assemelhado à pessoa jurídica, porque ele tem atividade comercial. Aquilo lá não é algo que ele fez esporadicamente, uma casa dele, a casa do filho, não. Ele tem a atividade, é a atividade dele, a compra e a venda, tá? É mais ou menos o seguinte, só para você entender. Por exemplo, vou lá nos Estados Unidos e volto com sei lá, um iPhone ou um MacBook. Voltei com o MacBook. Cheguei, MacBook é meu, vou ficar aqui. Aí eu vou lá de novo e volto com mais 2 MacBook. Aí eu vou lá outra vez e volto com 5 MacBook. Não, para mim, é claro que não. Na hora de passar na alfândega, vai ter essa situação. Tem alguém com o áudio aberto, gente? Quando chegar lá na alfândega, logicamente vai ser enquadrado como atividade comercial, tá? Por quê? Porque não é uma situação que é para uso próprio. A mesma história a sacoleira, que a gente chama, nós aqui em Goiás a gente chama sacoleira. Ela vai ali na loja, numa loja que vende produtos direto da fábrica, ou ela vai para a própria fábrica, ela vai lá e compra um monte de coisa, leva para casa dela, aí ela vai de porta em porta, ou ela vende para as amigas dela, ou ela faz uma operação que ela vende para outras pessoas, mas ela tem
ali existe o fato gerador do ICMS. Por que existe o fato gerador do ICMS? Porque há uma circulação de mercadoria, porque há o efetivo comércio naquela situação. Não foi feito compra para si próprio, tá? Então, tem que ser analisado isso também, na questão do terreno, na questão da casa, tá? Isso é importante a gente analisar, que pode ser que a gente consiga, com esse conhecimento, evitar que algum cliente nosso, na pessoa física, tenha problemas, porque ele está fazendo atividade de comercialização. E agora você já sabe que ele poderia ficar no Simples Nacional. Professor, então incorporadora pode ficar no Simples Nacional? Não, não foi isso que eu disse. Incorporadora não pode ficar no Simples Nacional. Mas, se ele não faz o compromisso de venda antes de estar pronto, e aí você entendeu o poderio dessa história. Se ele não faz o compromisso de venda antes de estar pronta a casa, se ele comprou a casa pronta e vendeu a casa pronta, se ele tem essa operação, anexo 1 sem problema nenhum, tá? Não é uma incorporadora. Se for uma incorporadora, se ele entrar nesses quesitos aqui que a gente está falando, tem direito, proprietários e aqueles que têm direitos aquisitivos que contratem uma construtora ou ele mesmo constrói visando a comercialização deste imóvel durante o período de obra. Então, aí nós teríamos um problema, tá? Lembrando que se for uma empresa do Simples Nacional, se eu tiver uma empresa do Simples Nacional que compra casas e vende casas, ou compra o terreno, constrói e vende casas, na hora da contabilização, pelo amor de Deus, não coloque no imobilizado. Você tem que colocar isso lá em investimentos, tá? Ou, na verdade, nem investimentos, desculpa, no estoque. Você tem que jogar isso para dentro do estoque. Porque se você colocar no imobilizado, aí tudo que eu te falei cai por terra, porque aí ele não vai te fazer dentro do Simples Nacional.